Continuando agora a nossa segunda parte da ministração, que vocês sabem que tem como tema redenção, ato de misericórdia. Essa é a nossa terceira parte dessa ministração. Redenção, ato de misericórdia. Então, o que nós vemos, continuando aqui, que a pergunta vem dentro desse primeiro ponto que nós estamos, vem essa pergunta: quanto custa o reino de Deus? Para você saber quanto custa o reino de Deus, você deve ler a parábola que está em Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou escondido. O homem achou e escondeu. Não achou escondido, não. Ele achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Notou? Era algo precioso. Este homem, também o reino dos céus, é semelhante a um tesouro. Já notou? Estou repetindo. Tesouro o quê? Tesouro escondido num campo. O tesouro estava escondido num campo, que um homem achou e escondeu. O tesouro estava escondido no campo, porque um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, o homem escondeu porque queria comprar, não é? Achou precioso o reino. E aí, pelo gozo dele, desse tesouro, ele vende tudo quanto tem. Veja que ele pegou o reino de Deus é assim, note bem, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem acha, esconde, e para comprar este tesouro que ele escondeu para ninguém pegar, para poder ele comprar, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca todas as pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto tinha e comprou. Você vê que é algo caro. Aqui está sendo uma parábola, para você entender que é desse jeito que é o reino dos céus. Que a pessoa, quando encontrar, deve valorizar e dar tudo que tem por esse reino. É isso que está dizendo essa parábola de Mateus 13, de 44 a 46. Então, o reino dos céus tem um preço. É isso que Jesus está nos falando, que ele tem um preço. Assim como alguém esconde, encontra essas pérolas, ou encontra também um campo, um tesouro escondido num campo, e vende tudo para comprar, ou encontra as pérolas e vende tudo para comprar, dessa mesma maneira somos nós com o reino de Deus. Tudo que temos, nós damos para viver nesse reino dos céus, nesse mundo especial com Deus. Entendam, a pérola figura o reino de Deus. Ele teve que vender tudo para adquirir. Quanto custa o reino de Deus? Vou responder tudo que viu, tudo que você viu. Vou repetir aqui. A pérola, figura do reino, a pérola representa o reino na parábola. Ele teve que vender tudo para adquirir. Quanto custa o reino de Deus? Vou responder: tudo que você tem,
é o que custa o reino de Deus. Tudo que você tem. Porque, por isso, precisamos entender que Deus não comprou uma parte de nós, e sim tudo. Nós somos todo dele. Uma parte do que nós temos ou teremos. Não foi assim. Uma parte de nós, uma parte do que nós temos, uma parte do que haveremos de ter. Não foi assim. Deus deu sua vida por nós, por tudo que somos, pelo que nós somos, tudo por inteiro. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 18 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da fornicação. O pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. O pecado, de um modo geral, se comete fora do corpo, mas o pecado da fornicação você comete no seu próprio corpo. E ele é seu? O corpo é seu? E você faz isso, né? Já imaginou? Você no ato, está lá no seu quarto sozinho e está usando suas mãos para estar tendo um prazer no seu corpo que não é seu, que é do Senhor e que Ele habita em você? Ou que você está tendo este corpo nas mãos de uma prostituta, de alguém que não é sua esposa? É seu corpo para você fazer isso? Ou a mulher ou o homem pode fazer isso? Ter um parceiro que não é o seu marido? Ou que não é a sua mulher? Se o corpo não é seu e se o dono do corpo condena todo ato de sexo fora do casamento, como é que a gente tem um corpo para fazer isso? Não é nosso. Todo pecado que você comete, que nós cometemos, digamos que roubou de alguém, que mentiu para alguém, que desonrou os pais, é fora do corpo. É pecado também. E vai pagar o preço se não se arrepender. Mas esse aí é o mais terrível, você saber que tem um Espírito de Deus dentro de você e que esse corpo pertence ao Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo e coloca esse corpo para fazer isso, mexer nesse corpo que não é seu. Então é muito sério essa obra de Deus nas nossas vidas, de ter comprado pelo seu Filho, mandar o seu Filho para nos comprar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para nos comprar, para que nós venhamos ter a vida eterna e a gente fazer desse corpo que a gente bem entende. Então, vamos nos arrepender, que hoje seja um dia de arrependimento do que nós temos feito com o corpo que não é nosso, que pertence a Deus. Falando na linguagem atual, que cuida de algo que não é seu, mas na linguagem bíblica você é um mordomo que tem que cuidar do que Deus deu para você, do que é seu. Você é um mordomo, você está tomando conta, não é seu. Então você não pode pegar o corpo, seu corpo, e fazer o que você quer, porque ele não é mais seu. Mas porque você foi comprado, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado, então é para você glorificar a Deus, para nós glorificarmos a Deus no nosso corpo, em vez de a gente estar pegando o nosso corpo, que não é nosso, que é de Deus, é nosso só porque somos mordomo, mas tomando conta, mas ele é de Deus. Então não podemos fazer o que temos feito com esse corpo que não é nosso. O preço é muito alto que temos que pagar. Deus perdoa, mas a consequência desse pecado fica para sempre. Agora, ainda bem que ele nos perdoa, porque quando aquele sangue foi derramado na cruz,
Foi para que todo aquele que se arrepender do pecado, que fizer, seja qual for o pecado, ser perdoado. Mas não se esqueça que pecado perdoado nos garante viver um dia lá nos céus. Mas, enquanto estivermos na terra, sofremos as consequências dos pecados, mesmo depois deles serem perdoados. Então, por isso, evitemos pecar. Porque Deus perdoa, mas a consequência, enquanto você viver, você sofre. Agora, depois, tem o direito à vida eterna, porque se arrependeu e o sangue de Jesus Cristo lhe purifica do pecado confessado, lhe perdoa, ainda purifica. Mas a consequência é difícil, não é? Não tira, Deus não tira. Por exemplo, eu tenho um pecado que não foi no corpo, não foi desse nível de pecado, mas eu estou sofrendo a consequência até hoje. Quando eu estava com meu filho na barriguinha, sendo gerado, meus filhos gêmeos, Eliseu e Eli Samuel, e eu rejeitei. Eu fiquei chorando a gravidez toda, não tomei remédio nenhum para perder a criança, mas eu chorava o tempo todo, porque eu não aceitava uma gravidez de uma pobreza daquela que eu vivia. A consequência, eu estou sofrendo até hoje. Deus, na sua fidelidade, me prosperou, não me manteve pobre, mas me livrou da pobreza, mas hoje todo o que eu tenho de prosperidade é aplicado para os gastos para um filho autista. Está vendo você a consequência? Eu não tenho direito a sair para nenhum lugar que não seja pagando uma fortuna semanalmente para as pessoas estarem tomando conta dele. E sem contar as outras despesas que se tem com ele. Então, Deus é fiel, me prosperou, a sua misericórdia, mas a consequência do pecado está aí. Eu pagando, tendo que ter gastos incríveis por causa de ter deixado meu filho se tornar um autista por conta da minha rejeição. Ele podia ter sido autista sem ter rejeitado, mas como eu rejeitei, eu não posso me achar que eu sou inocente. Então, nós estamos na terceira parte e encerrando, né, o nosso assunto, que é muito poderoso, muito maravilhoso. Redenção, ato de misericórdia. Essa é a terceira parte e nós estamos encerrando aqui. Agora preste atenção, se isso vale para o corpo que foi comprado num pacote, vale para o corpo que foi comprado no pacote, vale também para que mais? Fale a respeito de todo o resto, inclusive as minhas finanças e as suas finanças. Eu quero falar de um ato que glorifica o Redentor, que vive na consciência de que eu e você temos um dono e viver na consciência que ele nos possui por completo. Então você sabe que não vale somente para o corpo isso, né? O que é de Deus não é somente o nosso corpo. Está no pacote também as nossas finanças. Está no pacote também o nosso dinheiro. Não é somente o corpo que pertence a Deus, mas o nosso dinheiro total. Tudo que Deus traz às nossas mãos, as nossas riquezas, a nossa prosperidade, em caso de finanças, também é do Senhor. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. João 14, de 1 a 3. Quem é a sua igreja? Aqueles que ele comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Aqueles que são filhos por adoção. Romanos 8, de 15 a 17. Aqueles que são propriedade exclusiva. Aqueles que foram provados e foram aprovados como criatura. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Apocalipse 22, 14. Então, deixa bem gravado. João 14, de 1 a 3.
Romanos 8, de 15 a 17 e Apocalipse 22, 14. Conclusão. Estamos terminando com essa terceira parte aqui, estamos terminando. Deus comprou você 100%. O reino de Deus custa tudo que você tem. O reino de Deus é santificado. Então, fuja de toda impureza e de todo pecado sexual. A casa do meu Pai tem morada para quem aceitar a Jesus como Redentor e se rende a Ele. É essa morada, para quem faz isso. E eu quero dizer para você, se você tem a casa do Pai, do seu Pai como morada, se você já recebeu Jesus, aceitou Jesus, vive na certeza de que Ele é o seu Redentor, não se esqueça também de meditar na palavra de dia e de noite, como está escrito no Salmo 1, versículo 3. Você sabe como é que você pode meditar nessa palavra de dia e de noite? A Bíblia tem 1.189 capítulos. Você sabe como meditar? Segunda-feira você lê 3 capítulos. Terça-feira você lê 3 capítulos. Quarta-feira você lê mais 3 capítulos. Quinta-feira você lê mais 3 capítulos. Sexta-feira mais 3 capítulos. Sábado você lê 2 e domingo você lê 2. Fazendo desse jeito, você estará lendo 1.189 capítulos da Bíblia dentro de um ano. Quem ama Jesus, ama a palavra, porque Ele é a palavra. Está escrito em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus é o verbo que se fez carne. E verbo quer dizer palavra. Então, coma essa carne, coma Jesus. A carne dele é a palavra. Se você lê a palavra, você está comendo Jesus. Ele disse certa vez que aquele que não come da sua carne não tem parte com ele. Mas ele está falando da carne é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, acredito que você, tendo amor à palavra, continuando a estudar a palavra, tudo que foi dito hoje, que foi aprendido, vai continuar sendo repassado, vai continuar sendo meditado, e você nunca mais vai se esquecer que não é somente o seu corpo que pertence a Deus, mas também o seu dinheiro. E você vai entregar dízimos, ofertas, porque você sabe que nada é seu, tudo é de Deus. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Que toda semana estejam meditando sobre o assunto que foi estudado nesse domingo.